Você sente essa culpa, não é? Essa sensação de que, não importa o quanto você conquiste, sempre falta um pedaço. Que você está sabotando algo importante, talvez o seu próprio sucesso, bem na hora H, aos 42, 45, ou até um pouco mais. Essa dor, essa vergonha que você carrega, de olhar para trás e ver que o que você pensou que era sucesso, na verdade, te deixou mais vazio. Eu sei exatamente o que é isso. Eu vivi isso. E levou uma vida inteira para eu entender. Para entender que não era você. Não era a sua capacidade. Era algo que foi plantado muito antes, na sua infância, e que você vem regando sem perceber. Essa sensação de não ser o bastante, de estar sempre em dívida com alguma expectativa invisível. De que, a qualquer momento, alguém vai descobrir que você é uma fraude. Essa é a dor. E eu quero te falar sobre ela, sem pressa. Meu nome é William. Eu tenho 77 anos. E não, eu não sou nenhum guru, nenhum coach, nem tenho fórmulas mágicas para te vender. Eu sou um homem que passou a maior parte da vida perseguindo sombras, achando que a felicidade estava no próximo degrau da carreira, no próximo zero na conta bancária, no carro mais novo. Eu achava que, se eu trabalhasse duro o suficiente, se eu fosse reconhecido o suficiente, se eu tivesse o suficiente, finalmente eu me sentiria completo. Eu me sentiria amado. Eu me sentiria digno. Levei 7 décadas para perceber que eu estava correndo na direção errada, com o motor da vida virado para fora, em vez de para dentro. Eu estou aqui para te contar o que eu vi e o que eu senti, não para te dizer o que fazer. É uma história de um homem, como tantos outros, que um dia parou para respirar e viu que tinha deixado a vida passar, sem realmente viver. Nós todos fazemos isso, não é? Essa corrida é insana. Você, talvez, aos 35, 40, 42 anos, está no auge da sua carreira. Ou talvez esteja vendo uma oportunidade gigante e, por algum motivo que você não consegue explicar, você se boicotar. Você sente um medo paralisante, uma voz interna que diz: isso não é para você. Você não merece. Você não é bom o suficiente. E então, você recua. Você sabota um projeto. Você evita uma promoção que te levaria para um outro patamar. Você se afasta de relacionamentos que poderiam ser profundos, porque a ideia de ser visto de verdade te apavora. Essa culpa, essa vergonha de não alcançar o que você sabe que é capaz, ela é pesada. É um vazio que lateja, mesmo quando tudo ao redor parece dar certo. É a sensação de que você está sempre performando, mas nunca realmente sendo quem você é, e esse vazio, essa dor sem nome, ela é um eco de algo que começou muito antes de você se dar conta. Eu me lembro perfeitamente do meu pai. Ele era um homem de poucas palavras, mas de muitas expectativas. Nunca um elogio direto, sempre uma comparação. O filho do seu Antônio já está na faculdade, William. E você? Ou, seu primo João é tão dedicado. Por que você não é como ele? Eu tinha uns 8 anos e passava horas no meu quarto, tentando montar um carrinho de madeira, e ele entrava, olhava, e dizia: isso não vai te levar a lugar nenhum. Precisa ser algo grande. Nunca um, parabéns pelo seu esforço. Nunca um, eu me orgulho de você. O amor para ele era condicional, era sinônimo de desempenho. Eu aprendi que para ser visto, para ser amado, eu precisava ser o melhor. Eu precisava ter mais. Eu precisava ser diferente do que eu era. Eu precisava preencher um molde que nunca me encaixava. E a cada vez que eu falhava, ou que eu não era o melhor, a voz dele ecoava na minha cabeça, e eu sentia uma vergonha profunda. Uma vergonha de ser eu mesmo. Silêncio. E eu corri. Corri como se minha vida dependesse disso. Na minha juventude, na minha fase adulta, eu devorei o mundo. Eu me formei na melhor universidade, consegui um emprego de prestígio, subi degrau por degrau na empresa. Aos 40 anos, eu era diretor. Tinha o carro do ano, uma casa enorme, dinheiro no banco. Tudo o que me disseram que era o sucesso. Eu lembro de uma noite, eu estava na minha sala, com a vista da cidade iluminada, um copo de uísque na mão. Eu tinha acabado de fechar um negócio milionário. E lá estava eu, sozinho, no topo do que eu havia construído. E o que eu senti? Nada. Absolutamente nada. Um vazio tão grande, tão profundo, que me assustou. Eu tinha tudo o que meu pai queria que eu tivesse, tudo o que a sociedade dizia que eu deveria ter. E eu me senti mais invisível do que nunca. Mais vazio do que nunca. Aquele sucesso todo não preencheu o buraco. Ele só o deixou mais evidente. Era como se eu tivesse escalado uma montanha gigantesca, chegado ao topo, e descoberto que a vista era para um deserto. Um deserto dentro de mim. E claro, esse padrão não ficou só no trabalho. Ele se infiltrou em tudo.
No meu casamento, eu buscava na minha esposa a aprovação que nunca tive. Queria que ela me admirasse, me visse como o homem que vencia. Mas eu não sabia como ser vulnerável, como ser apenas eu. Eu replicava o distanciamento que aprendi. Com meus filhos, a dor é ainda maior. Eu me via, sem querer, repetindo as mesmas frases que meu pai dizia. Por que você não tira notas melhores, meu filho? Seu irmão é mais organizado. Eu queria que eles fossem melhores, para que eu pudesse sentir que eu era um pai melhor. Mas no fundo, eu só estava projetando neles a minha própria busca incessante por validação. Eu os amava, claro, mas um amor que vinha com uma pressão silenciosa. E eu os via se encolhendo, assim como eu me encolhi. Aos poucos, minhas relações foram se esvaziando, porque eu não sabia como preenchê-las com a minha presença real, apenas com a minha performance. Era uma dor que se espalhava, contaminando tudo o que eu tocava. Eu tive amigos que seguiram o mesmo caminho. Meu amigo Carlos, por exemplo. Ele ainda, aos 70 e poucos anos, está obcecado em comprar o carro mais caro, o relógio mais novo, a casa de veraneio que impressiona. Ele ainda vive para a próxima aquisição, para a próxima viagem que vai postar. Ele está sempre correndo, sempre ocupado, sempre provando algo. E eu o vejo, e vejo a mesma exaustão, a mesma inquietação nos olhos dele que eu tinha nos meus. Por outro lado, há meu vizinho José. José era um homem que também foi bem-sucedido, mas em um dado momento, ele parou. Ele vendeu a empresa, comprou um sítio pequeno, e hoje cuida da horta, lê livros, passa tempo com os netos. Ele não tem o mesmo brilho externo do Carlos, mas a paz nos olhos dele é palpável. Ele não está provando nada para ninguém. Ele está apenas vivendo. E foi ao observar José, e ao me ver no Carlos, que eu comecei a entender que a corrida tinha que parar. Que a vida que eu queria estava em outro lugar. Então, o que é suficiência? Para mim, não é ter mais, é precisar de menos. Não é acumular, é desacumular. Suficiência é a sensação de que você já é completo, exatamente como você é, com suas falhas e suas virtudes. É a liberdade de não ter que provar nada para ninguém, nem mesmo para aquela voz internalizada do seu pai. É a presença. Estar presente com seus filhos, não pensando no próximo e-mail. Estar presente com sua esposa, ouvindo de verdade, não planejando a próxima reunião. É sentar na varanda e não sentir a necessidade de estar fazendo outra coisa. É sentir o sol na pele, sem analisar o que você poderia estar produzindo. É a paz de aceitar quem você é, onde você está, e que isso já é o bastante. Que você é o bastante. Não é um destino para se alcançar, é um estado para se habitar, agora. Mas por que a solução externa nunca funcionou? Porque o problema nunca foi externo. Aquele vazio, aquela culpa, aquela vergonha, não vem da falta de um carro, de um cargo, ou de um reconhecimento. Elas vêm do medo. O medo de não ser amado. O medo de não ser suficiente. O medo de ser insignificante. E esse medo, ele foi plantado em nós, quando éramos crianças, por aqueles que deveriam nos dar segurança e amor incondicional. Quando seu pai te comparava, ele estava te ensinando que seu valor era condicional. Que você precisava lutar por ele. E você, como uma criança, internalizou isso. Você construiu toda a sua vida em cima dessa premissa falsa. E agora, adulto, você continua a viver por ela, porque é o único mapa que você tem. E essa busca incessante por aprovação externa é como tentar curar uma ferida interna com um curativo que você cola no espelho. Não vai funcionar. Nunca funcionou para mim. E não vai funcionar para você. Eu sei que tudo isso pode ser pesado. Pode ser que você sinta uma raiva contida, ou uma dor sem nome, ou até mesmo um cansaço profundo. E está tudo bem sentir. Permita-se sentir. Permita-se parar. Você não precisa mais correr. Você não precisa mais provar nada. A única coisa que importa agora é que você comece a olhar para dentro. Que você comece a questionar essa voz que te diz que você não é o bastante. Que você comece a desaprender o que te ensinaram sobre o amor e o seu valor. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser rápido. Só precisa começar. E se, ao ouvir isso, você sentiu um alívio, um reconhecimento, uma pontada de esperança, eu te peço uma coisa: compartilhe este vídeo. Pense em alguém, um amigo, um irmão, um colega, que você sabe que está correndo nessa mesma esteira sem fim. Alguém que precisa ouvir que não está sozinho. Alguém que precisa saber que existe outro caminho. Compartilhe com quem precisa ver a dor. Essa é a única coisa que importa.